ragazzi, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Stefano, do canal Papo Cautio. Venho mais uma vez trazer um vídeo para vocês da série Que Fine Ti è Voluto, né, que fala sobre os jogadores, né, sobre o que fim levou, né, os jogadores que atuaram no Cautio, né. E antes de mais nada, peço a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se inscrevam aqui no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, ativem o sininho, que isso é muito importante para nós. E também venho falar mais uma vez do nosso sorteio, né, da nossa parceria com a Pães Forneria, né, o sorteio de 20 bandejas de mini pizzas, deliciosas mini pizzas da Pães Forneria, né, será realizado dia 18 de outubro, né, o sorteio está lá no Instagram, na foto do sorteio é só curtir a foto, seguir o nosso perfil do Papo Cautio no Instagram e também da Pães Forneria e comentar, né, marcando seus amigos. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar, né? E é um sorteio que vai valer muito a pena para vocês, né? E vamos começar com o nosso vídeo do Que Fim Levou, falando de talvez um dos jogadores mais icônicos, um dos brasileiros mais icônicos que atuaram no Cautio, né? Não era um cracaço de bola, mas era muito envolto em polêmicas, era muito útil nas equipes que ele atuou. Estamos falando do Matusalem. Matusalem, que atualmente tem 40 anos, atuava como volante, né? Ele também fazia às vezes de meia central e até às vezes de meia atacante, mas sua posição de origem é a posição de volante, né? Na Itália, ele atuou pelo Napoli, Piacenza, Parma, Brescia, Lazio, Genoa, Bolonha, Hellas Verona e Monterozzi, né? Ele encerrou a carreira dia 1º de julho de 2018, ou seja, para quem acha que Matusalem, né, encerrou a carreira há muito tempo, não, fazem apenas 3 anos que o atleta encerrou a sua carreira, né? E o Matusalem era um jogador de características únicas, né? Era muito interessante ver o estilo de jogo do Matusalem, porque ele podia ir do céu ao inferno em questão de minutos, né? Era um jogador que tinha uma qualidade na posse de bola, né? Ele conduzia a bola com maestria, né? Ele tinha muita habilidade também, né? Até principalmente o que mais chamava atenção é ele ser um jogador habilidoso, né? Mesmo sendo volante, né? Tinha uma inteligência tática apurada, né? E sempre passes bem direcionados, né? Matusalem era um cérebro no meio campo e era isso que chamava muita atenção e tornava ele muito importante para as equipes por onde ele passou. Mas também tem uns contras no Matusalem. Matusalem também ficou muito conhecido pelo destempero, né? Ele começou a certa fase da carreira dele ser marcado por entradas mais violentas, né? Algumas atitudes polêmicas em campo e fora de campo, né? E o Matusalem ficou muito marcado, né, na mente de alguns tifosi, né, italianos mais pela sua violência, mas era um jogador com um excelente talento, um excelente nível de futebol. Matusalem, que é cria da incrível base do Vitória, né, que já formou tantos e tantos jogadores, e ele migrou muito cedo para o futebol europeu, né, aos 19 anos ele foi para o Bellinzona, foi emprestado ao Bellinzona da Suíça, né, e o estilo de jogo dele já começava a chamar a atenção, já tão jovem, né? Ele chegou a retornar ao Vitória, mas foi vendido ao Napoli, né? E nessa questão de ser vendido ao Napoli, ele foi contratado no Napoli para ser o articulador do Napoli. E o Napoli, todo mundo sabe que tem um histórico de espetaculares atletas, Maradona, entre tantos, o Careca, entre tantos outros jogadores, né? E ele chegou lá para ser o cérebro do time e cumpriu muito bem o papel, né? Ele foi peça fundamental no acesso do Napoli, da Lega B para a Lega A na temporada 1999-2000, né? Mas na temporada de retorno, né, do Napoli à Lega A, ele já foi rebaixado, né, na temporada 2000-2001, né? O Napoli passava por momentos muito conturbados na sua história, né? Essa foi uma fase bem obscura do Napoli, né? E ele atuou muito bem, inclusive, né? Apesar do rebaixamento, chamou muita atenção, né? E
ele acabou sendo rebaixado e manchou um pouco esse trajeto dele no Napoli a essa época, né? No total ele fez 61 jogos e fez um gol pelo Partenopei, né? Que são como são conhecidos os torcedores e os napolitanos, né? Os torcedores do Napoli. E o Napoli rebaixado, mas o Matusalem conseguiu permanecer. Ele não jogou a Lega B pelo Napoli novamente. Ele permaneceu na Lega A. Ele se transferiu para o Piacenza, né? Ele também desempenhou um papel muito bom no Piacenza. Piacenza, que naquela época era uma das equipes que sempre figuravam na Lega A. Né? Foram 28 jogos pelo Piacenza, 3 gols e 2 assistências. Né? E uma reviravolta, né? Ele fez uma boa temporada pelo Piacenza e foi para o Parma, né? Em 2003. E no Parma ele nem teve a oportunidade de jogar. Né? Ele, na mesma hora ele já foi repassado ao Brescia. Né? E esse repasse para o Brescia foi o que mais fez bem naquele momento para a carreira do Matusalem. Para você ter ideia, o Brescia, né, que hoje joga Lega B, simplesmente na equipe tinha Pepe Guardiola, né, jogando ao lado do Matusalem, e o Roberto Baggio. Né? E esse Brescia, né, como um todo, alcançou um enorme destaque, né, na Itália, principalmente pela presença do Roberto Baggio, que é um dos maiores jogadores da história. Né? E pelo Brescia foram 63 jogos, 4 gols e 3 assistências. Né? E que chamava mais a atenção dele no Brescia, né, é que ele era muito completo, né? Se tornou um jogador muito completo apesar da idade. Ele era jovem, se não me engano tinha 23 para 24 anos. Né? Ele era um jogador muito inteligente, com um posicionamento absurdo. Né? Ele sempre escolhia bem, né, as jogadas, isso também fazia parte da inteligência dele. Né? E o que acontece? O Matusalem, a essa época, né, com todos esses adjetivos maravilhosos por ele, dados a ele, né, ele começou a criar o nome dele no mercado de transferências. Né? Ele começou a ser muito disputado pelas equipes europeias. Né? Mas apesar disso, o Matusalem resolveu escolher um caminho totalmente inesperado para a maioria dos jogadores que se destacavam na época. Né? Ele foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que a época estava começando a montar, começando a ver o dinheiro, né? Começou a montar uma equipe muito forte. Alguns brasileiros já começaram a se movimentar rumo à Ucrânia, né? E era uma equipe já com excelentes jogadores no elenco, né? E Matusalem conseguiu mais uma vez o destaque, né? Ele, além, né, das jogadas espetaculares, dos passes açucarados, ele conseguiu o bicampeonato ucraniano na temporada 2004, 2005 e 2005-2006, e no total foram 89 jogos, 26 gols e 14 assistências. Foi uma temporada, 2 temporadas atípicas, né? Matusalem começou a aparecer muito mais, fazer seus gols, dar mais assistências, ter mais liberdade, constatando a grande característica do Matusalem, que era a inteligência, né? Ele era o cérebro do Shakhtar, né? Mas, apesar dos pesares, começou ali, né? Após toda essa idolatria, né? Começou a ser gerada pela torcida do Shakhtar, Matusalem resolveu aleatoriamente se transferir para o Real Saragossa, né? Na temporada 2007-2008. Ele era ídolo, resolveu se transferir para o Real Saragossa, né? E não foi bem, né, no Real Saragossa, né? Ele acabou tendo uma passagem bem, digamos que esquecível, né? E naquele momento ele percebeu que era hora de retornar ao futebol italiano, né? De onde muitos dizem que nem deveria ter saído, né? Ele foi para Lazio, onde ficou por 4 temporadas, né? E na Lazio, o que mais chamou a atenção como um todo foi os momentos altos e baixos do Matusalem. O Matusalem naquela época começou a dar indícios que começaria a se tornar um estilo totalmente diferente de jogador, né? Ele, no total, fez 93 jogos,
né, 4 gols e 5 assistências e algumas contusões, né? Matusalém nessa época ficou muito marcado por permanecer algum tempo no departamento médico, né? E ainda assim, né, apesar de todas essas questões, né, ele conquistou o título da Copa Itália 2008-2009 pela Lazio e uma Supercopa da Itália no ano 2009-2010, na temporada 2009-2010. E buscando a titularidade, né, já que não era o titular absoluto da Lazio, né, era muito movido entre titulares e reservas, né, ele ainda foi para o Genoa, né, foi para o Bolonha, né, onde conseguiu até um certo destaque, né, ele jogou muito bem no Bolonha. Aí foi para o Hellas Verona, né, se aventurou no mercado americano, foi para o Miami FC e, por fim, né, insistindo ainda em sua carreira, ele se transferiu para o Real Monterosi, né, da Lega D italiana, uma equipe semi-amadora, né, como nós até já falamos sobre a Lega D, depois é só procurar aqui em nossos vídeos. E ele resolveu pendurar a chuteira, né, no Real Monterosi. E, como eu havia citado, Matusalém, em determinado momento da carreira, ele saiu de um gênio, um gênio limite, né? Vamos estipular um limite, não era um gênio, mas era um jogador muito cerebral, muito inteligente, para ser um jogador que distribuía botinadas, né? E é incrível, isso é muito interessante, porque o que aconteceu na vida de Matusalém para esse destino ocorrer dessa forma com ele, né? E nisso que se encerrou a carreira dele, a lembrança que tem de Matusalém, depois vocês até podem pesquisar alguns vídeos das jogadas dele, é que ele dava passes maravilhosos, dava para perceber nele que ele era um jogador diferenciado, e também jogadas onde ele distribuía pontapés, chegava atrasado em outros lances, né? Alguma coisa muito séria aconteceu na carreira de Matusalém que ele guarda só para ele, infelizmente, né? Mas é um jogador que vem sempre à lembrança quando pensamos nos jogadores brasileiros que atuaram no Calcio, né? E uma curiosidade, né, que o Matusalém foi muito importante na história do futebol, né? Muitos podem ter essa indagação, como assim Matusalém importante? A saída do Matusalém do Shakhtar para o Real Zaragoza, né, se tornou um marco na estrutura dos transferências do futebol europeu, né, porque o Matusalém ele foi condenado a pagar 12 milhões de euros, né, por ele ter trocado de equipe, né, e era considerado uma transferência ilegal à época pela FIFA. E um ano depois ele ainda não havia realizado o pagamento desses 12 milhões, né, e foi multado mais uma vez. A entidade, né, a FIFA, ainda ameaçou que, caso a quantia não fosse paga, ele seria banido do esporte. Ou seja, Matusalém, nesse antro de polêmica que ele estava começando a se envolver, ainda correu o risco de ser banido. Aí Matusalém recorreu, né, ao TAS, né, ao Tribunal Arbitral do Desporto, que deu parecer favorável à decisão da FIFA. Mas Matusalém não desistiu. Ele foi para os tribunais civis, né? Aí o Supremo Tribunal da Suíça então deu razão aos seus apelos, né, considerando a decisão tomada pela FIFA como de caráter abusivo e um atentado grave contra os direitos da pessoa. Ou seja, ele modificou todo o padrão, né? Hoje existe com uma facilidade totalmente diferenciada a rescisão unilateral, né? Ele tinha a opção de sair, ele quis sair e teve um impedimento, o Shakhtar não aceitou, né, essa saída dele pro Real Zaragoza, que à época estava montando também uma equipe muito interessante, e isso modificou até hoje, até os dias atuais, né, principalmente devido a essa transferência polêmica do Francelino Matusalém. Então é isso, galera, falamos hoje sobre Matusalém. Nessa próxima semana teremos muitas novidades, é bom vocês ficarem ligados, né, vídeos novos, né, outra pegada, né, aí peço a todos mais uma vez que sigam-nos nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Também se inscrevam aqui no nosso canal, que isso é importantíssimo, curtam nossos vídeos, compartilhem, ativem o sininho, né, que isso tudo aqui é feito exclusivamente para vocês, tá bom? E não se esqueçam do sorteio, cliquem lá no Instagram, no perfil do Papo Couch, procurem a imagem do sorteio, né, que a gente sempre divulga nos stories, mas clique lá,
curta a foto do sorteio, né, da nossa parceria com a Pães Forneria. Marquem seus amigos, sigam o Papo Couch e a Pães Forneria, que vocês podem concorrer às deliciosas 20 bandejas de mini pizzas da Pães Forneria. Tá bom, galera? É isso aí. Forte abraço. Isso é Papo Couch.